Companheiros, nós vamos dar início à nossa programação, já com a abertura feita pelo nosso presidente. Então, vamos chamar os companheiros para dar uma abertura do hino nacional, para que a gente pense realmente que estamos na defesa do nosso país e na luta em defesa dos nossos trabalhadores, dos nossos anistiados e anistiadas. Felipe? Conseguimos conquistar com braço forte, entre o seio, a liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. O pátria amada pela pátria salve, Brasil, sonho intenso, mar infinito, de amor e de esperança a terra desce, sem teu famoso céu cruzado límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, exela e forte bate do colosso, e o meu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre 3000 no Brasil, a pátria amada, os filhos desses solas vão. É um grande prazer da Estado receber os associados para uma reunião tão importante como essa, uma reunião que marca aí praticamente a retomada aí da esperança para Caxias. Nós temos bastante famílias, né, que estão aguardando uma justiça para seus casos, né? E aqui presente nós temos, vejo aqui o companheiro Zé Rodrigues, companheiro Moacir, teve aqui presente o companheiro que preferiu se ausentar, não pôde permanecer pelo estado de saúde também, o chamado Pedro Abreu, ordeneiro da Favor, já se retirou. E temos aqui também pensionistas também de anistiano. E o Abreu falou para mim, confidenciou aqui para a gente, que para ele está até difícil de permanecer na associação daqui da Estado por motivo de pagamento, porque ele está sem renda nenhuma, praticamente está a zero. Isso me remete aqui uma análise rapidinha da nossa conjuntura atual, que depois de 6 anos de massacre de governos neoliberais, de humilhações, né, de negacionismo, e aí a gente chega no ponto que nós chegamos hoje, a sociedade brasileira hoje, com 10 milhões de desempregados, com a venda das nossas refinarias da Bahia, do Paraná, do Nordeste, a empresa que chegou ao ponto que chegou de ser a 8ª, uma das 10 indústrias petrolíferas do mundo, e ser relegada ao plano de querer ser vendida pelos entendidos, dizer que o petróleo é uma commodity, ou seja, uma mercadoria qualquer. E nós sempre defendemos que a Petrobras não é uma empresa qualquer, não é uma empresa de fundo de quintal. A prova disso foi a criação da empresa, o movimento do Petróleo é Nosso. A prova disso também é o crescimento da empresa, né, ao longo dessas décadas, que atravessou um simples produção diária de alguns milhares de barris de petróleo, tendo que importar todo o consumo dos derivados, né? E hoje nós somos detentores aí da produção diária
de mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Significa que o trabalho que foi implementado na criação da Petrobras em 53, depois nas refinarias de petróleo como a Reduc, a Relan, a Reman, a Recato, ou seja, todas as refinarias espalhadas pelo Brasil inteiro, né, a prova de material de que o brasileiro recebeu essa indústria de petróleo e soube dar conta, né, da sua produção e de colocar à disposição da população os benefícios plantados ali. Bom, encaramos agora uma onda privatista dos governos neoliberais que quase dizimaram nossa empresa. Então não conseguiram, porque a Petrobras é muito grande. A prova de que era muito grande está aqui, ó. Nós, né, não vamos entregar essa empresa na mão dos estrangeiros, seja de quem for. Nós, mesmo na cabeça branca, mesmo se rastejando até aqui, mostramos a nossa força. E para ser breve aqui, eu quero dizer o seguinte: aquela turma de 64, né, da qual nós temos aqui os companheiros presentes aqui da Bahia, Adelino, outros mais que estão aqui dentro, provaram, né? Quem é que estava na contramão da história? Não eram os trabalhadores, certo? E provou também quem são os inimigos da Petrobras, quem são os inimigos do Brasil, que estavam dentro, né, ali dentro da nossa empresa, guerreando contra a gente. E aí, para resumir tudo agora, nós temos aqui pessoas que foram punidas, né, em 64, por lutar por uma Petrobras que é autêntica dos brasileiros, foram punidos e até hoje vivem na Rua da Amargura, sem recursos, mas associado na STAP aqui, ó, pagando do seu bolso sua mensalidade, para que essa luta não termine e essa memória venha a ser preservada através da nossa luta. E é por isso que nós estamos aqui reunidos hoje, para dar continuidade a essa luta. E agora, com a Comissão de Anistia renovada, com outro espírito, né, de fazer justiça social, a gente começar a resgatar nossas perdas. Então aqui a STAP convocou essa assembleia que tem a seguinte ordem do dia. Convocamos todos os anistiados e pensionistas de anistiados, anistianos e pensionistas de anistianos da STAP para a Assembleia de Organização com o retorno da nossa luta nas nossas reivindicações dos nossos direitos da Comissão de Anistia. 2. Estamos convidando as entidades co-irmãs para este encontro, quais sejam a Brasbet Bahia, CONAP RJ, Relute, Petroleiros de Campinas, São Paulo, Conceição de Volta Redonda, Rosa Simeão de Brasília e etc. 3. Informe sobre os andamentos do processo de 3 sócios anistianos que foram julgados procedentes pela Comissão de Anistia e foram indeferidos pela ministra Damares. 4. Informe sobre 38 anistianos grevistas do Movimento de Defesa da Petrobras em 64, os quais não tiveram direito de anistia. 5. Informe sobre o reajuste salarial do ano de 2022 dos anistiados e pensionistas de anistiados, com retroativo ao mês de setembro de 2022, em atraso pelo Ministério da Economia. Companheiro, por essas questões, estamos convocando todos os anistiados e anistianos da STAP para voltarmos a nos organizar e defender nossos direitos, que só depende da nossa vontade. Vamos nos juntar para reivindicar. Quem luta conquista, sem mais. Agradecemos antecipadamente a presença dos companheiros Duque de Caxias, 24 de janeiro de 2023, Adelino Ribeiro Chagas, diretor da STAP RJ.
Nosso sindicato de petróleo aqui de Duque de Caxias foi fundado em 1962 e com muita responsabilidade, porque é o primeiro sindicato de petróleo fundado em Duque de Caxias, e nós éramos inclusive companheiros que entramos na fundação da refinaria, e contávamos com um agrupamento de companheiros que eram ligados a defender, com a nossa organização, a defender os interesses da Petrobras, quando muitos companheiros entraram nessa luta e em seguida em fundar o nosso sindicato. E para fundar o nosso sindicato, nós tínhamos muitos companheiros de outros estados que já estavam com o sindicato formado, como na Bahia, lá em Rio Grande do Sul, lá em Minas Gerais, e tínhamos aqui no Rio o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, e como presidente desse sindicato, o Fernando Altran, que era o presidente do sindicato, e o companheiro Mário Lima, que era presidente do sindicato da Bahia. A gente tinha vários companheiros que também, os companheiros da Bahia, que vieram aqui para o Rio de Janeiro, vieram para Duque de Caxias, formamos uma assembleia sem ter o sindicato formado para a gente falar em fundar o Sindicato Caxias. Isso para nós, e aqui está presente vários companheiros desses que ajudou e que foi fundador do Sindicato Caxias aqui no Rio de Janeiro. Nós temos aqui o meu valoroso companheiro Gaguinho, tem o meu companheiro muito valoroso, que lutou muito para a fundação desse sindicato aqui em Caxias, que é o companheiro Luciano. Luciano, levante aí que eu quero que o pessoal conheça você. E o Gaguinho também, levanta aí, Gaguinho, que eu quero que o pessoal conheça. Esse companheiro foram timoneiro na luta em defesa da Petrobras. E com eles nós seguimos com o companheiro Fernando Altran, lá da refinaria de Manguinhos, né? E com os companheiros lá do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Esses companheiros vieram ao Rio de Janeiro, junto conosco, apresentamos os nomes dos companheiros que a gente ia lutar para votar e eles serem os dirigentes sindicais aqui em Duque de Caxias, quando a gente fundou o primeiro sindicato de petróleo em Duque de Caxias. Então é isso que nós vamos falar e vamos fazer uma apresentação, embora que há quantos anos que a gente já passou de 64, né? E agora nós estivemos conversando isso, e até hoje a gente ainda luta para uma recomposição, né, desses companheiros que lutaram tanto em defesa dessa empresa, lutaram o máximo em defesa da luta pela encampação das refinarias particulares, e tem muitos companheiros que ainda não tiveram condições de ser anistiado político. E eu assumo toda a responsabilidade em continuar essa luta para esses companheiros, porque se eu sou anistiado, os companheiros que estão aqui são anistiados, por que esses companheiros não têm direito a ter sua anistia? Que os companheiros lutaram, foram presos, foram espancados, foram totalmente esfoliados por essa ditadura, e até agora esses companheiros não têm o direito de dizer às suas famílias que foram anistiados pela Petrobras. Os sindicatos lutou a favor para que eles tenham essa anistia. Então eu quero iniciar. Felipe, daí? Isso. Então vamos começar. As acusações mais grosseiras feitas a uma classe trabalhadora que luta em defesa do monopólio estatal do petróleo e em defesa de uma empresa que foi fundada pela soberania do povo brasileiro e da nossa nação. E esta empresa chama-se Petrobras.
Isso aí. Vocês vejam que essas denúncias, denunciando os petroleiros, que eram tudo comunistas na época de 64, e o nosso sindicato, eu já falei, foi fundado em 1962, os petroquímicos fundaram o seu sindicato em 1963, e ali, como é que é? Vê aí, esse primeiro aí, o que é isso aí? Quem é que está nessas fotos aí, que eu estou vendo? Altran, quem não conhece o Altran? Altran e Silvino foram os companheiros ameaçados lá o Altran, o Silvino de Cubatão e o Altran aqui do Rio de Janeiro. Quando nós lutávamos pela encampação das refinarias particulares. Passa. Aí, novamente é a luta lá em Capoava. Em Capoava era em São Paulo. E era não era a Petrobras, era companhias particulares. E a nossa luta é para a encampação das refinarias particulares. E aí nós vemos que tem muitos companheiros que viajavam para Capoava para a gente fazer movimento em defesa da base. Era o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Era o fascismo do governador Lacerda, quem dirigia esse BAD no Rio de Janeiro era um coronel do Exército. Olha ali, a Petrobras pode parar. Quando nós fomos para Capoava, nós deixamos a refinaria Duque de Caxias parada. E fomos para Capoava para lutar na praça lá que tinha em Capoava, para a gente fazer um comício. Isso foi lá em Capoava mesmo. E todos nós estávamos lá. Vai embora. Vai embora. Foi lá na Central do Brasil. Eu sei que muitos companheiros aqui devem ter conhecimento disso. E nesse comício houve uma pancadaria do pessoal do IBAD, invadiu, que é o pessoal do Lacerda, invadiu e foi uma pancadaria, machucou muita gente, porque nós entramos no... e os operários em greve por encampação. Todos os operários de Capoava aderiram ao movimento dos petroleiros de Caxias, de todos os estados do Brasil, juntamente com o companheiro que era o dirigente do sindicato de Capoava. Bora. Aí, refinarias encampadas. Isso é 31, no dia 13 de março. Refinarias encampadas, terras, até as terras, a terra desapropriada, o Jango desapropriou as terras que eram da Conlutas. Isso mesmo. Aí, companheiro, nós, a comissão pedia para que a gente procurasse na Petrobras as fichas de controle político-social para poder, que ali é que tinha e dizia qual era a identidade do pessoal desse movimento. E nós aqui na STAP tivemos muito trabalho em procurar, porque os companheiros lá da seção do pessoal lá, né, a gente tinha dificuldade em nos comunicar para poder pedir esse documento. Não, mas você tem que ir para cá. Eu digo, não vou. O que é que você vai fazer agora? Não vou, porque eu não vou lá para lá sem revólver. Eu tenho que ir com revólver.
E lá o certo é o vigilante, quando for para lá, para esse posto, tem que ir armado. Aí não dou, então pronto, então eu não vou. Aí ele mandou me jogar. Nós somos o único sindicato e a única associação de anistiados que contempla a presença de pessoas de três datas. Nós, que ingressamos na Petrobras por volta de 1958, fizemos a greve em 64, os companheiros que condenavam o governo de 1983, o governo do país de 1983, que pretendia fazer reformas prejudiciais à Petrobras. Em 1983 fizeram uma greve. O companheiro eu estou nervoso. Não, o companheiro Marcelo Normando foi advogado de uma série de companheiros nossos em 1983. E tivemos ainda as demissões do ato institucional número 5 em 1968. Quer dizer, nós temos 3 estágios, né? Nós estamos cansados de demissões, de lutas repetitivas, porque a coisa não é fácil. De 1983, que é o movimento mais próximo, o qual está fazendo 40 anos, né, Marcelo? 40 anos. Nós temos ainda sequelas. Nós fomos, por exemplo, na refinaria de Mataripe, foram despedidos 199 companheiros. Dos 199 companheiros, apenas 80% tem a situação normalizada, anistiados e recebendo reparação. 20% foram anistiados, retornaram à refinaria e não recebem reparação. Então, como se vê, não há o mínimo de consequência, de razoabilidade no tratamento dos trabalhadores quando se julga 80% como tendo direito à percepção da reparação e 20% não. Que mesmo ainda que tivesse participado do mesmo movimento, cujo movimento não foi um movimento que depedrasse a entidade, coisa de violência, não houve violência, e fomos reclamar. As pessoas são anistiadas e não recebem a reparação. Quando a lei diz no artigo 1º, de forma peremptória, que anistiado receberá imperativamente a reparação. Não é isso mesmo, Marcelo? E nós estamos com essa pendência. Continuamos na luta e isso reforça, a nossa presença aqui reforça, porque nós estivemos na luta das encampações das refinarias. Mauá, o companheiro presidente era Benedito, você recorda? Fernando Altran era o presidente de Mandinhos. E nós fizemos, o companheiro Altran morreu sem ser anistiado. Veja quanto tempo isso demora para a gente conseguir algum avanço. Tem sido terrível. Nós estamos residindo em juízo com relação aos 20% que não conseguiram receber a reparação. Nós iremos reeditar essa luta com a nova composição da Comissão de Anistia, levando em consideração que nós fizemos um recurso plurimo administrativo reclamando de que se resolvesse a situação dos 20% que não receberam a reparação. Essa ação administrativa foi recebida depois que constava de 44 pessoas, essa reclamação plurima,
Eles sacaram 2 pessoas, fizeram um acordo e dos 42 continuam sem receber absolutamente nada. Né? Quer dizer, abriram o flanco para que a gente volte à luta agora, com a mesma composição, com o nosso recurso administrativo lá colocado, né? Eles sustaram a existência do duplo grau de jurisdição, quer dizer, acabaram com o julgamento na turma, sendo apenas ficando apenas o julgamento individual de um relator, né? Nos roubaram a oportunidade de ver a turma julgar o nosso processo. E é um negócio líquido e certo, como é que nós voltamos lá, inclusive já dessa vez representando até a Petrobras. E tivemos lá e encontramos uma vice-presidente, Sueli Belado, e ela nos disse que era mais fácil tirar a reparação daqueles que receberam do que pagar para nós os 20%. Entendeu? Nós estamos com o ouvido calejado de ouvir asneira desse tipo. Entendeu? Então nós estamos aqui unidos. Será muito proveitoso essa unidade que é mantida desde muito tempo atrás, desde a nossa existência enquanto trabalhadores atentos aos nossos direitos. Nós estaremos juntos para o que der e vier. Obrigado. Obrigado. Em 2020, a Volkswagen foi constrangida a assinar um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, por perseguição aos trabalhadores, em cumplicidade com os órgãos de repressão da ditadura empresarial militar brasileira, iniciada com o golpe de 1964. Como parte do acordo, foram repassados R$2 milhões para o projeto de pesquisa A Responsabilidade de Empresas por Violações de Direitos durante a Ditadura. Projeto conduzido pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp. Edson Teles, professor responsável pelo projeto, fala sobre a investigação e suas possíveis consequências. O projeto A Responsabilidade das Empresas por Violações de Direitos durante a ditadura é o resultado das lutas dos companheiros do movimento sindical, da Comissão Nacional da Verdade e da responsabilização da empresa Volkswagen por violações de direitos. Isso tudo gerou uma confluência de forças em torno do desejo de realizar o direito à verdade, à memória e à justiça, e se encontrou aqui com a Unifesp, no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, que já vem realizando, durante os últimos anos, pesquisas sobre violações de direitos na ditadura. Então, havendo a reunião dessas forças, desses interesses, a gente montou um projeto e deu início a essas pesquisas. Foram escolhidas 10 empresas, nós utilizamos alguns critérios importantes nessas escolhas, né? O critério foi o critério regional, tentar escolher empresas que fizessem a cobertura das 5 regiões do país, também empresas estatais e empresas privadas, todas empresas de grande porte, algumas transnacionais. Claro que não são essas 10 empresas as únicas que violaram direitos durante a ditadura, mas esse foi o limite tanto do financiamento quanto da nossa capacidade hoje de iniciar essas pesquisas.
Consideramos essas 10 empresas como os primeiros passos no sentido de entender essas violações de direitos. Nós compreendemos que as consequências desse projeto estão em torno de 2 principais ações. A primeira é a reparação em relação às violações ocorridas durante a ditadura. Reparação em amplo sentido, ou seja, trazer a memória e a história desses fatos, trazer a narrativa desses companheiros que sofreram essas violações, dessas lutas, e também promover atos, eventos, objetos, espaços de reparação e recuperação dessa história no presente. E isso faz com que a gente tenha acesso à história recente do país e o quanto que as Forças Armadas, os militares e os seus aliados civis, entre o empresariado, atuaram para destruir as instituições do Estado brasileiro e para impedir a consolidação, a institucionalização da democracia. Nesse sentido, aprendeu o que foi o processo repressivo durante a ditadura e como essas instituições civis ou estatais, militares, se envolveram nesse processo de repressão, pode nos ajudar a lidar com o atual ataque que a democracia brasileira vem sofrendo. O segundo grande ação que esperamos a partir desse projeto é o investimento da nossa democracia no controle, na denúncia e nos atos de justiça em relação às violações corporativas de direitos humanos que continuam ocorrendo no presente. Os graves ataques aos direitos trabalhistas na atualidade nos mostram que isso é uma continuidade, é uma política dos setores fascistas, conservadores, em atacar aquilo que pode promover tanto uma condição melhor para o trabalhador, quanto promover a organização desses trabalhadores. Esses ataques, essas graves violações de direitos, também atingem outros segmentos e outras formas, né? Então, a gente vê se repetir crimes ambientais, muitas vezes pelas mesmas empresas que cometeram esses crimes no passado, assim como os ataques a povos indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas. Então, a gente acredita que ir a essa história do passado vai promover um investimento em atos de justiça e democracia em relação ao presente. É nosso dia, companheiro. Trabalhadora, professora da Universidade Federal do Acre, e estou fazendo essa pesquisa junto com um grupo de outros companheiros pesquisadores também. Uma parcela, inclusive, conhece os companheiros que estão aqui da Bahia. É um prazer vê-los aqui, muito bom. E a pesquisa é parte desse projeto que o Edson Teles apresentou. Está sob a nossa responsabilidade a Petrobras. A gente já tinha iniciado um processo de pesquisa sobre a Petrobras lá no período da Comissão Nacional da Verdade, e aí a comissão funcionou de maneira muito rápida, né? Eram muitos documentos, a gente não conseguiu finalizar a pesquisa naquela época. Agora, com esse TAC da Volkswagen, né, surgiu um financiamento para que a gente pudesse retomar as pesquisas. Então, tem 10 empresas, mais 3 depois, foram incorporadas 13 empresas sendo investigadas, uma delas a Petrobras. O que a gente identifica quando olha os documentos da Petrobras? Primeiro, aquilo que o companheiro que falou antes da Bahia colocou aqui, que para nós é muito claro, né? Os ciclos de repressão na Petrobras que acontecem em 64, 67, 68 em particular, a partir do Encontro Nacional de Petroleiros que acontece em Belo Horizonte, há todo um desencadear de uma forma sistemática de repressão aos petroleiros,
isso se estende até 1970, né, repercutindo a aplicação do AI-5. Há aí também nesse período um grupo de companheiros que são perseguidos desde 64 e que os processos estão ali finalizando e decretando prisão deles em 68. É o caso do pessoal de Cubatão, né, 68, 69, estão presos. Depois, 83, com a greve de 83, mais uma leva de demissões e esses são os pontos altos, né? Assim, o momento em que fica muito evidente esse ataque, a gente pode dizer massivo aos trabalhadores, mas a repressão na Petrobras, ela ocorre ao longo de todos os anos, né? É o tempo todo. Eles montam internamente um sistema de vigilância dos trabalhadores, de monitoramento, de repressão, muito organizado em torno da DIVIM, né, que tem relações com as Forças Armadas, relações diretas com as Forças Armadas, que troca informações com o DOPS. A Petrobras, ela chega a ter assento nas tais comunidades de informação, né, que compartilham informações sobre os trabalhadores e mais. Né, também documentado isso, tudo que eu estou falando a gente tem como comprovar documentalmente, também perseguindo trabalhadores demitidos para que não consigam se recolocar no mercado de trabalho. Então, as tais listas sujas, né, onde o trabalhador arranja um emprego, aí a empresa pergunta a Petrobras se tem algo que conste sobre ele e é dada a ficha dele, né, de que ele é agitador, participou de movimento, etc. Então, há uma recorrência em relação a isso. Tem situações que a gente vai depois relatar quando entregar o relatório final de pesquisa, bastante impressionantes, do envolvimento das práticas da empresa nesse contexto da ditadura militar. E aí, qual é o objetivo principal dessa pesquisa? Porque por mais, ainda que hajam companheiros, de ontem entrevistei 2 companheiros aqui, né, de Duque de Caxias, que estão aqui nessa sala, que não conseguiram ser anistiados e, portanto, não receberam reparação nenhuma, enfim, ainda existem companheiros nessa situação e a gente deseja que recebam, né, a sua indenização. Há algo além disso, né? A empresa precisa prestar contas para a sociedade sobre o que ela fez. Né? Ela pode até dizer, não, tudo bem, eu vou pagar todo mundo. Não resolve. Não é o suficiente. Né? Ela pode reparar cada um individualmente, mas ela deve uma reparação à sociedade como um todo. Né? Sobre a maneira como ela atuou, a forma como ela colaborou para que se mantivesse no país 2 décadas de ditadura militar, de perseguição, que tem repercussões até hoje. Né? Eu acho muito interessante quando o Edson Teles fala, e o IEP monta o documentário em que aparece o desrespeito à legislação trabalhista e uma série de outros direitos que são parte disso. Né? O ambiente de pode tudo da ditadura, porque estavam todos acobertados por um regime ditatorial, calando os sindicatos, calando os trabalhadores se mobilizarem, permanece, né, na medida em que se faz o que quer e não se paga por isso. Né? Agora, há pouco tempo, a gente viu a denúncia de trabalhadores em regime de escravidão, né, escravizados, de servidão, né, em vinícolas no Rio Grande do Sul. E essas denúncias surgem o tempo todo, né, aparecem o tempo todo. Alguém pode dizer, mas isso não tem nada a ver com a ditadura. A gente diz, tem sim. Né? É esse ambiente de permissividade, onde uns podem tudo e outros não podem nada, que faz com que as empresas continuem atuando dessa forma, inclusive do ponto de vista dos crimes ambientais, dos ataques aos povos indígenas, aos povos quilombolas. A Petrobras, inclusive, atua em terras indígenas ao longo da sua existência, particularmente no período da ditadura militar. Esse é um braço, inclusive, da nossa pesquisa. Então, para finalizar, eu acho que eu até falei demais, é muito bom estar com vocês aqui, né, porque a gente entende que a gente sabe que o que a gente está pesquisando pode contribuir com a luta de vocês, mas para que o que a gente está pesquisando faça algum sentido e tenha alguma efetividade, a gente precisa de vocês. Né? Na verdade, é uma dupla relação, o que a gente pode fazer e o que vocês
podem fazer para que, de fato, o que a gente apresentar como resultado da pesquisa sirva como pressão para que essas questões sejam levadas adiante e a gente tenha resultados sobre tudo isso, não só da Petrobras, mas das outras empresas também. É isso. Então, para mim, é sempre um aprendizado e um prazer fazer essa pesquisa, ter contato com os trabalhadores que a gente entrevistou. Enfim, me emociono muito lendo as entrevistas de vocês, são maravilhosas. Ontem fez uma entrevista muito boa com a Adelino também, seu Moacir, seu Rodrigues estão ali. E é isso. Obrigada. E quando terminou, nós, do IEP, que é a entidade que eu dirijo, tentou abrir um inquérito e conseguiu contra a Volkswagen. Para isso nós fomos nas centrais sindicais todas, sem brigar com ninguém, e todas assinaram o pedido de inquérito sobre a Volkswagen com a operação com a ditadura. Na cerimônia em São Paulo, quem falou por todos nós foi o doutor Modesto da Silveira. Ele já estava com câncer avançado, pagou a prova passagem, o Modesto levou ele, né, porque ele estava mal de saúde, né? Acho que ele morreu em fevereiro seguinte, se não me engano, né? Então, assim, nós fizemos um arco de alianças muito grande, né? Muito grande. O resultado foi bom e foi ruim. A parte boa do termo de ajustamento de conduta que a Volkswagen foi obrigada a assinar para não ser processada. Ela deu 2 milhões para a Universidade Federal de São Paulo fazer a pesquisa dessas 10 empresas das quais agora está a Petrobras. Ela não está coordenando essa. Não sei a modéstia, ela não é doutora, ela é pós-doutora. Estudada pra caramba essa menina aí, tá? Está trabalhando muito bem. E o que eu queria convidar vocês? Dia 5, 6 e 7 de junho, 5, 6 e 7 de junho, vai ter em São Paulo a apresentação dessas 10 pesquisas, mais o Ministério Público presente, mais a rede latino-americana de direitos sociais, que tem experiência da Argentina, do Uruguai, do Chile. Por quê? Porque desses países teve alguma reparação. Se vocês forem à Argentina, o principal centro de tortura lá, a ESMA, você vai visitar, é incrível, você entra dentro de um quartel enorme, e lá dentro tem a ESMA, que é o centro de tortura, você vai visitar lá, que é dirigido pelos familiares, pelos ex-presos políticos, entendeu? E mostra que foi a ditadura na Argentina. Nós não temos nada disso aqui ainda. Depois, quando nós negociamos com a Volkswagen, tinha 15 milhões, não é 15 mil não, gente, 15 milhões, é um monte de dinheiro para fazer um centro de memória dos trabalhadores. Por quê? O Brasil teve escravidão, não tem um museu da escravidão. Não tem. O trabalhador escravo era um trabalhador. A gente raramente se refere ao escravo como um trabalhador. É uma categoria de trabalhador, escravizado, é um trabalhador. Veio a migração europeia, não tem um museu de trabalhadores europeus que se ferraram aí, foram jogados no mato, não sei o quê, trabalhava 17 horas por dia, crianças de 10 anos trabalhando, né? Depois veio a ditadura Vargas, não tem um museu dos trabalhadores que se ferraram tanto, e depois não tem a ditadura militar, que vocês conhecem também, e são as pessoas objeto dessa discussão. O que eu queria pedir? Todas as entidades dos petroleiros e todas as entidades anistianos e anistiados assinaram o apoio à nossa pesquisa da Petrobras. Todas. Nós queremos, daqui para junho, o senhor Bahia está aqui, falar com cada uma de vocês. Ó, fizemos até agora isso. Mas, entregando a pesquisa em junho, se vocês não pressionarem, não vai sair nada, que o Brasil é assim. Aqui, tá? Maria está aqui também. Ah, ótimo. Maravilha, entendeu? Mas se não tiver pressão popular, a gente enchendo o saco, não vai sair. Pelo caso do Carrefour lá, os caras estão enrolando, Via Vale do Rio Doce enrolando lá em Minas. Então é isso. Então, primeiro, agradecer, Adelino. 2 dias estão aqui, daqui a pouco vai por causa do nosso horário para voltar para São Paulo, vamos ter que sair. Agradecer demais a acolhida aqui dos 2 dias. Rodriguinho, foi de gato, né? Foi entrevistado ontem, não é isso? Adelino. Então, assim, por exemplo, eles dois.
Ele simplesmente fez uma coisa muito importante. Eles são testemunha das prisões aqui em abril de 64. Nós temos isso em imprensa, documento do próprio SNI falando, só que agora tem, além do documento, testemunho. Não, eu vi gente presa lá dentro. Então é uma riqueza enorme isso. Bom, e todos vocês conseguiram entrevistar lá pelas Freitas, pelo pessoal na Bahia, pelo Alex, né? Então é isso, gente. Queria agradecer muito, muito mesmo. E o senhor organiza 5, 6 e 7 de julho em São Paulo, a gente combina os horários, as datas, e queremos falar com cada uma das entidades. Tudo bem, Delino? Obrigado, Delino. Vou ser breve, porque eu já me sinto muito contemplado com os oradores que aqui estiveram, verdadeiros historiadores, professores de história e, sobretudo, forjados à luta. Em primeiro lugar, agradecendo ao companheiro Adelino pelo convite de estar aqui. E, de verdade, depois dos meus 65, me dedico só a uma trincheira que eu acho que foi a que faltou em todos os momentos da luta para a gente consolidar a vitória, alcançá-la e mantê-la, que é a parte da mídia, a parte da democratização da mídia, de a gente ter efetivamente como responder ao ataque da Globo, que na verdade massacra a gente. A gente é muito iludido com essa conversa de democracia, que na verdade é um conceito de classe. A democracia burguesa é uma ditadura para os operários. E num pensamento socialista, a democracia dos trabalhadores deverá ser uma ditadura para os exploradores dos trabalhadores. É um conceito relativo. Então, quando nós tivemos a abolição da Dilma, foi novamente o que faltou para a gente responder ao ataque, né, da grande mídia. O que foi 64? Faltou exatamente como responder ao ataque das tribunas da imprensa. Então, eu resolvi, já que as nossas esquerdas não dão suficiente valor à mídia, eu, até meu último sopro de vida, eu vou me dedicando sobretudo a 3 coisas. A primeira delas, enquanto o companheirismo é a coisa mais importante nossa. Enquanto tiver um companheiro anistiando que ainda não foi contemplado, eu estarei fazendo o que eu puder também para ali reforçar a luta deles. Não é o fato de eu ter passado na porta, que eu quero essa porta fechada, pelo contrário, mais escancarada ainda, para que todos sejam devidamente não só reparados, como condignamente poder arcar com a sua existência, sobretudo fiel da vida. Então, a nossa TV comunitária funciona 24 horas do dia, nós temos sede própria, nós, quando estamos no ar, a gente está falando para 40 mil petroleiros. Eu peço já a companheira Luciana que nos dê aí permissão para passar esse vídeo aqui, para a gente fazer isso ao conhecimento do povo. E não tenhamos nenhuma ilusão, quando a gente faz a nossa greve que começa, sabe como é que eles fazem? Eles dão a maior ênfase. Os petroleiros estão em greve. Depois do 3º dia, eles começam a dizer, olha o que os petroleiros estão fazendo. Eles estão deixando as famílias sem botijão de gás, sem gasolina, vai faltar diesel, e começa o massacre total. Então, se a gente não tiver a nossa própria meio de comunicação para dizer o que a gente está fazendo, nós somos, pelo contrário, geralmente as greves dos petroleiros distribuem os botijões de gás, vendem mais barato o botijão de gás, que não justifica o preço cair. Mas não, nada disso, se você não tem como fazer chegar à população, cai num vazio. Então, é isso que eu coloco. E outra coisa também, a minha terceira ponto que eu jurei defender até o último sopro de vida, é a importância de combater a ditadura, meus companheiros. A gente não pode deixar em nenhum momento que cresça novamente o nazismo, o fascismo, daí porque nós todos tivemos que fazer um pacto de união daqueles que pensam que é importante sim a gente ter os meios mínimos ainda que fosse de fazer chegar à população o direito de habeas corpus, de habeas data, coisa que só agora, como diz a professora Luciana, só depois que a gente restaura finalmente uma democracia foi que teve
possibilidade de a gente ter acesso às fichas secretas. Pouca gente aqui, não sei que todos aqui sabem, mas é preciso que a gente diga para nossos filhos, para nossos netos, que naquela época da ditadura existia decreto secreto. Isso que Bolsonaro fala de 100 anos de sigilo, isso era comum. Qualquer brasileiro, inclusive foi dito aqui pelo companheiro da Bahia, Luciano, as 3 chapas, mesmo quem era social-democrata, quem era católico progressista, que compôs uma chapa diferente, porque não era ainda marxista-leninista, foi todo mundo encanta, porque o nazismo não quer saber de humanismo. Eu calculo, companheira Luciana, segundo já tem dados, que a ditadura militar matou mais de 100 mil índios pelo Brasil afora. Esses dados hoje estão sendo levantados por cientistas e pesquisadores, haja vista que quando eles faziam as estradas, quando eles abriam Belém-Brasília, as linhas de trem que estavam passando, eles simplesmente envenenavam. Então isso precisa vir à tona para a gente mostrar também o que é ditadura, que parece que a gente, houve um apagão aí, que o pessoal entrou no discurso, achava bonitinho, não precisa de regime militar. Então, isso é terror, nós não podemos jamais, em nenhum momento, nós que vivemos isso, sofremos isso, não podemos esquecer e passar para os nossos filhos. Foi nesse sentido que eu também fiz um livro que aqui a STAB me deu um enorme apoio. Eu queria, Adelino, junto citando você, representando aqui os companheiros, então eu quero citar uma pessoa que não está aqui. Tem lá na Abigail, que foi uma presa política também. Olha uma coisa interessante da Abigail. O dia que ela foi demitida, o general Roca Diego disse para ela: engraçado, Fabio, eu estou te chamando aqui, você tem uma ficha de valente e tudo mais. Agora você está sendo demitido porque fez uma viagem à União Soviética. Agora eu quero que você saiba, Fabio. Olha a arrogância, olha a maldade, a perversidade, o que pensa o homem gerado, né? Eu quero que você saiba que amanhã eu estou indo negociar petróleo pela Petrobras com a União Soviética. Você foi demitido porque foi. E eu vou porque vou. Estou agora no poder, né? Que coisa terrível. Então, gente, o Adelino, eu sou testemunha do que é esse companheiro em termos de dignidade, em termos de perseverança, em termos de coragem. Ele com outros tantos que aqui foram citados. Eu quero pedir a bênção, eu sou mais novo que ele, tenho uma geração de 10 anos menos, e dizer que esses companheiros é que são responsáveis pelo sol da liberdade que hoje a gente faz ainda pairar sobre o Brasil e que mais uma vez a gente venceu. Parabéns a Adelino, parabéns Martins, parabéns companheiro Genova. Estamos juntos, companheiros. E não se esqueça de todo mundo escrever, dar depoimento, procurar mídias alternativas e a gente conseguir efetivamente montar a nossa própria imprensa e ter a nossa própria linha editorial e, sobretudo, narrativa. A narrativa do oprimido, a narrativa do que luta porque não aceita a escravidão. Obrigado. Muito obrigado, Miranda. Porque ele falou para mim, no leito do hospital, não deixasse a luta parar, que o homem é uma máquina, que ele luta até a morte. Então essa luta que ele deixou para mim, eu estou continuando. Vou continuar lutando pelo petróleo é nosso, pela luta do meu marido de 64, que ele foi preso na Papuda, foi torturado, passou 3 dias da tortura. Já ia botar ele no cavalo de pau, mas ele tinha um conhecimento muito grande. A irmã dele conseguiu tirar ele da Papuda. Mas isso, antes disso, já tinha acontecido a morte da companheira dele que morreu na Central do Brasil. A Nina, morreu o pai dele, da tortura. Que o Adelino falou da companheira, mas não lembra do nome dela, que era Nina. Companheira de guerra, companheira de luta. E morreu na Central do Brasil. A Dicanor saiu daqui, da Reduc, levando a primeira tocha do petróleo nosso para a Central do Brasil. A Dicanor. Ele morreu com 83 anos, morreu de câncer,
Mas eu continuo aqui, lutando firme e forte, ao lado da CONAP. Hoje eu sou a diretora. Eu era diretora daqui, ele era tesoureiro da STAP. Quando ele faleceu, eu fiquei desnutritada. Eu chegava aqui todo dia. Adelino, vou no cemitério. É mentira, Adelino? Não, Adelino era meu consolo. Ele dizia assim: seu marido já morreu. Você tem que botar isso na sua cabeça, que ele faleceu. E faleceu. Quem colocou no caixão foi eu e Adelino. Quem vestiu uma roupa do Adicanor foi eu e ele. Mais ninguém. Quem colocou tudo foi eu e ele, quando estava na hora de fazer. E ele tinha tem 9 filhos, mas quem ficou no cemitério lá de... Onde é que foi? No Catumbi, eu fiquei sozinha acompanhando o corpo do meu marido. E nem o filho dele ficou acompanhando. E nem compareceram. Alguns foram acompanhar ele. E ele tinha pavor dos filhos dele, porque os próprios filhos dele sequestraram ele. Estava dentro de casa. Para ele não casar comigo, porque era jovem. Eu estou chegando aos 70 anos, vou continuar jovem, porque minha cabeça é de luta. Eu não vim do Nordeste para fraquejar, não. Eu vou lutar. E vou lutar, a luta continua. A Petrobras é nossa, já fiz de tudo dessa vida, já distribuí para prefeito, já fiz tudo. Tudo que o Adelino pediu, eu e o Negão, que era Jorge Pires, ficar na frente da Petrobras, distribuindo para o prefeito. Mas eu lutei. Eu continuo lutando, agora não. Agora estou mais parada um pouco, mas se tiver movimento da Petrobras, estou dentro. E agora, com o presidente Lula, a coisa vai melhorar. Eu agradeço muito pela parceria da minha companheira Edneia, né, porque é minha irmã, não é minha irmã de coração. Não é minha irmã de sangue, mas é minha irmã de coração. E eu sou vice-presidente da diretoria e estou em frente. Estou seguindo com fé, mas não abandonei meus amigos de velha idade. Esse amigo aqui me deu muita força. Esse daqui lutou muito para mim. Quando eu fiz 50 anos, ele foi o primeiro a receber o primeiro pedaço de bolo. Não foi, companheiro? Não foi isso? Quando eu fiz 50 anos, ele foi o primeiro, assim. Esse pode contar que a minha história começa aqui em Adelino Chaves. E hoje eu tiro o chapéu para Adelino Chaves, tiro o chapéu para a Edneia, a presidente da CONAP, porque tudo que eu sou hoje, eu agradeço a ela, porque ela me tirou do fundo do poço. Eu estava no fundo do poço. Eu fui embora para João Pessoa, ela foi lá para dizer me buscar. Ela me trouxe intimada, se você volta para onde você começou a sua vida. Eu estou começando. Estou escrevendo livro, já está na editora, e daí está saindo a história dos meus amigos. Tem muita história para contar. Essa pequena guerreira valente, mas vai sair. Saiu da terra, da Paraíba, para lutar aqui. Mas primeiro, luta. É o meu marido, deu o sangue dele pela Petrobras. Meu marido deu o sangue dele pela Petrobras. E eu estou aqui representando a Adicanor, Contino e Rodrigues.